Boa noite, Livingston. Seja bem-vindo. Que prazer ter você aqui sempre, né? Mais uma semana. Feliz Dia dos Amigos! Gratidão pela sua amizade e pela sua lealdade, né? De estar aqui toda semana. Com muito frio. Estou bem aquecidinha. Hoje eu preparei um chá para que a gente se mantenha aqui juntinhos, com muito calor no coração. Boa noite, Marcos Martinez, seja bem-vindo. Vamos lá. Agora com frio o pessoal vem um movimento de preguiça, né? O importante é que vocês venham. Venham sempre. Quem ainda não tá com o seu chá, corre lá buscar que dá tempo. Para ficarmos quentinhos, aquecidos, é muito importante, né? E aí, como é que vocês estão? Me contem. Vamos lá. Então, sejam muito bem-vindos, com muita alegria dessa noite, para mais uma live de terça. Quero dizer, né, que nesse dia do amigo é um prazer ter vocês aqui, né, e agradeço muito a participação de cada um. E vamos começar, né? O pessoal vai entrando aí devagarzinho e a gente vai começando aqui, né? Quem tá aqui pontualmente já merece toda a minha honra em relação ao comprometimento de vocês com o horário, né? Boa noite, Tami. Boa noite, Di. Sejam bem-vindas. Eu tava dizendo que hoje é dia do amigo, né? Então, feliz dia do amigo para todos vocês que me acompanham aqui e que são meus amigos reais na vida presencial, virtual, né? Os antigos, os mais novos, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, pai. Boa noite, Cidinha. Boa noite, Di. Que bom que você voltou. Já tava com saudade de você, essa fujona. Tudo bem com vocês? Estão quentinhos? Eu tava dizendo pra vocês pegarem seu chazinho aí pra gente ficar bem aquecido, porque hoje o assunto é polêmico, né? O ano passado eu fiz uma série de lives com a Andressa que está salvo no meu YouTube. Então, quem quiser ir lá assistir no canal, onde a gente falava muito sobre os relacionamentos amorosos. E eu citei esse livro, né, o qual traz a informação sobre as 5 linguagens do amor. Então, isso é muito interessante, né, porque hoje eu vou revelar todas essas linguagens aqui para vocês e muito mais, né. Deixa eu entender aqui o que o Marcos Martinez mandou. Até mais que 13 anos, por exemplo, eu estava em atraso aos que americanos chamam de fatos de vida. Essa expressão se refere à relação profunda de amor entre um homem e uma mulher, da qual eu acho que não coube toda a sua mensagem, Marcos. Tem um limite, né, no comentário, se você conseguir concluir o resto, eu vou conseguir compreender. Boa noite, tia Marilza, tio Mauro, sejam bem-vindos. Boa noite, Dani Moreira. Ai, tem umas t-shirts lindas, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Vocês já ouviram falar no livro As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman? É o autor, né, quem desenvolveu, quem falou e explicou detalhadamente
sobre cada uma dessas 5 linguagens que eu vou trazer hoje para vocês. Mas antes, eu quero conhecer um pouquinho aqui de como que é isso para vocês. Então, o Marcos Martinez falou que é da Clarice Lispector. Que legal. Gratidão por compartilhar. Seja bem-vinda, Lindalva. Seja bem-vindo, Silval. Sejam todos bem-vindos e vamos lá. Quero saber, primeiramente, se você que tá aqui hoje é o tipo de pessoa que sente que tem uma dificuldade de se expressar quando envolve as emoções, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, seja na vida amorosa, seja com os filhos, com os pais, com o marido, a esposa, e inclusive no trabalho, né? Se é uma pessoa que sente que parece que tudo que você fala não chega até as pessoas que você ama, ou que você sente que o outro não expressa o amor por você, você fala, não, eu sei que a pessoa me ama, mas parece que ela não demonstra isso, parece que eu não consigo sentir esse amor, parece que ela não me fala que ela me ama, embora eu saiba que existe sentimento. Ou o contrário, vocês ouvem das pessoas, nossa, mas parece que você não demonstra o que você sente. Acontece isso com vocês? Se sim, manda aí hashtag sim, se não, manda hashtag não, para eu saber o quanto isso para vocês impacta ou não. Tá? E aí, a gente vai falar, né, sobre as 5 linguagens do amor. E eu sei que tem gente nova aqui que eu estou vendo, então quero desejar as boas-vindas, sejam sempre muito bem-vindos. E vou me apresentar, né, eu sou a Roberta, sou psicóloga. Todas as terças, às 8h30, temos live aqui nesse perfil, onde eu trago para vocês assuntos diversos sobre relacionamento, sobre as emoções, como curar feridas, traumas e superar os fracassos da vida profissional, nos relacionamentos, pessoal, conjugal, familiar, para que todo mundo aqui destrave a vida e tenha todo o sucesso que merece. Ah lá, a Lindalva mandou, hashtag sim. Então, é hoje que a gente vai mudar esse jogo, Lindalva. Se prepara. Então, quem tá preparado aí já manda também. Hashtag preparado com seu caderninho. Peguem caderno e caneta que eu vou explicar detalhes hoje, tá? Vocês sabem que eu sou a pessoa que mastigo tudo aqui. Eu falo que é coração de mãe, né? Que eu dou tudo desenhadinho pra vocês. Que é pra não ter erro, que é pra ter sucesso mesmo. Então, inclusive tem coisas que eu ensino vocês aqui que são técnicas que eu uso dentro do consultório. É óbvio que eu não consigo fazer isso, né, de uma maneira extensa, mas eu trago uma técnica bem pontual sempre aqui nas lives, que é para ajudar vocês a realmente destravarem aí o que tá impedindo vocês de crescer. Seja bem-vinda, Cosmira. Eu não sei se é Cosmira ou Cosmira, mas é um prazer ter você aqui. Como eu estava dizendo, eu sou a Roberta, né? E eu sou psicóloga, trago muito conteúdo aqui no Instagram diariamente, nos stories. Hoje eu fiquei sumida lá porque estava muito corrido, mas todos os dias tem conteúdo no feed, nos stories e todas as terças temos lives. Sempre tem informação, conteúdo de qualidade diariamente aqui para vocês acompanharem. E também atendo, né, no consultório particular, na modalidade hoje somente online, porque eu atendo pessoas de todos os países, de vários países, então para qualquer lugar do mundo. Estou localizada em Curitiba, né, mas converso com gente de todo canto desse mundo e acho que isso é uma delícia do mundo online, do mundo digital. E para mim é uma honra poder vir aqui compartilhar meu conhecimento e ter essa troca prazerosa com vocês toda noite de terça. Então, para quem não sabe ainda, convido você a pegar um chazinho aí para se aquecer, uma cobertinha para ficar bem gostoso o clima, bem agradável, confortável, porque é um encontro pra gente ficar à vontade. A Lindalva falou, Roberta, tô passando por um término e tá difícil seguir. Então, vamos ver o quanto as linguagens podem te ajudar a lidar com isso, Lindalva. O Silval falou, sim, comigo acontece muito na vida pessoal, mas no trabalho eu não dou muita moleza no trabalho. Então, já sabe que é uma área específica, né? Na vida pessoal. A gente vai falar sobre isso. Então, vamos lá. As 5 linguagens do amor. A gente vai começar falando sobre o que são as linguagens do amor, né? Então, cada um de nós desenvolvemos, desde pequenos, né, uma linguagem de acordo com a nossa estrutura psicológica e com o ambiente, o meio que a gente cresce. Então, o meu interior e o meio externo vão
fazer com que eu desenvolva um tipo de linguagem, que é a forma como os nossos pais e as pessoas importantes que estão ali, né, nos desenvolvendo, fazendo parte da nossa educação, do nosso desenvolvimento desde o início. Ah, mas eu não cresci com meu pai e com a minha mãe. Se você cresceu com seus avós, com seus tios, no orfanato, as cuidadoras, quem foram os adultos que representaram esse cuidado para você são as pessoas que, a maneira que elas expressavam o seu afeto, interferiram e dizem muito sobre a maneira com a qual a gente consegue receber o afeto. Então, como que eu consigo entender e como que eu consigo expressar o afeto tem a ver com a maneira que eu fui criada, com o ambiente em que eu fui criada e com a minha estrutura psicológica para lidar com isso. Então, não é, a culpa é do pai e da mãe. Cada um de nós tem uma capacidade psicológica, uma estrutura que vai dar um jeito de fazer com que a gente desenvolva cada um de uma maneira. Por isso que 2 irmãos gêmeos, tendo nascido no mesmo, né, tendo sido gestados juntos, da mesma mãe, do mesmo pai, por exemplo, criados juntos, são tão diferentes, porque cada um vai lidar de uma maneira com as situações, tá? Isso tem a ver com o nosso psiquismo, independente do ambiente externo, só que os dois contam, tanto interno quanto externo. Boa noite, Socorro. Boa noite, Cíntia. Sejam bem-vindas, meninas. O Silval falou, aqui está muito calor, então tem que pegar uma caneca de água gelada. Ah, é verdade, Silval. Para quem tá fora, então pega um chá gelado, pega um suco gelado, né? Uma água gelada, faz uma aguinha saborizada, que fica uma delícia. E aproveitem o calor, né? Saudades. Eu estou com saudade já do calor. Aproveite, Silval, faça inveja pra nós, que daqui a pouco chega a nossa vez. E aí, o que acontece, gente? Quem não se sentiu rodeado de afeto também vai aprender uma língua. Ah, mas eu tive os pais dentro de casa, mas eles não me davam atenção. Você também aprendeu uma linguagem. A diferença é que você pode não dominar muito bem essa linguagem, entendeu? Por não ter tido ambiente explorando isso. Mas a única questão é que você vai ter mais trabalho para aprender a se comunicar com essa linguagem, tá? Mas todos nós temos a linguagem. E aí vocês vão entender daqui a pouquinho quais são essas linguagens. Entre marido e mulher, por exemplo, entre filhos e pais, entre avós e netos, entre chefe e funcionário, entre colegas de trabalho, ou seja, com todo mundo com quem a gente convive, raramente nós falamos a mesma língua que essa pessoa. Vocês sabiam disso? Embora todos nós, né, utilizemos da comunicação verbal e não verbal, que é isso aqui, né, eu, como uma boa descendente de italiano, se cortar minha mão eu fico muda. Eu tenho uma paciente que fala, você fala tanto com a mão, né? Ela comentou, assim, acho que da terceira sessão, bem no início do processo dela, eu tava explicando sobre o comportamento não verbal. E aí ela falou, por exemplo, é o que você faz, que você usa muito as mãos. E olha como é rico isso, né? Porque mesmo no online é muito nítido como a gente observa cada movimento do corpo. Semana passada eu tava atendendo uma paciente e eu falei assim, eu preciso de fazer uma pergunta porque some do meu campo de visão. Dependendo de como o paciente fica, de como eu fico, dá pra gente ver um ao outro, né? Por exemplo, se eu vier aqui pra trás um pouquinho, é que agora eu abaixei minha cadeira, mas geralmente eu uso ela um pouquinho mais alta, então dá pra ver até o meu quadril, mais ou menos. Mas eu consigo ter uma leitura, para vocês entenderem a questão da comunicação não verbal, como a gente também comunica, muitas vezes sem perceber, eu consigo ver se o paciente está com as pernas inquietas, por exemplo. Então, é muito... Cada detalhe ali é preciso, né? Eu uso muito as mãos, que é uma maneira de me expressar também, né? Faz parte da minha língua usar a mão. E tem muito a ver mesmo, depois vocês vão entender o porquê que tem a ver com a minha linguagem, né? O que acontece? A gente pode expressar amor, mas a mensagem não chega pro outro. Por quê? Porque a gente tá usando uma linguagem, existem 5. Se eu uso uma e a pessoa tem essa, não vai chegar até ela a linguagem que eu usei.
Para essa pessoa, essa mesma linguagem não vai funcionar. Nenhuma das outras 4, não é que não vai funcionar, mas ela não vai ser eficaz. Então, é uma linguagem que para o outro é como se a gente estivesse falando grego, né? Ou até falando, por exemplo, o inglês, que o espanhol, português de Portugal. É uma língua que a pessoa conhece um pouquinho, mas que ela não entende 100%. Não é confortável para ela entender o que a gente está falando quando a gente está falando a nossa linguagem. Por isso que às vezes a gente ouve falar assim, né? Quando eu fiz a primeira vez um curso que falava sobre as linguagens do amor, uma das coisas que a treinadora disse foi: a gente aprende que eu tenho que fazer pro outro o que eu gosto que façam por mim. E não é verdade. Eu tenho que fazer pelo outro, para o outro, aquilo que pro outro é importante. Então, e pra mim isso sempre foi uma verdade. Por exemplo, recentemente eu tive que comprar um presente. Fazia muito tempo que eu não ia em aniversário. Eu fui no aniversário de uma prima que mora aqui. E eu falei, ai meu Deus, comprar presente depois de tanto tempo pra uma pessoa que eu não vejo quase, é estranho assim, né? E eu tenho uma dificuldade que eu não consigo dar um presente pra pessoa se eu não achar aquilo bonito. Eu não vou dar um negócio que eu acho feio. Só que a questão, desde muito nova, é entender que é algo que a pessoa gosta, mas dentro do que ela gosta, eu preciso encontrar a beleza. Então, essa beleza, pra mim, Roberta, tem que estar no diferencial. Então, sei lá, já aconteceu, por exemplo, com um ex-namorado de eu dar uma camisa do time que ele torcia. Mas não podia ser a camisa tradicional, pra mim, porque eu achava muito feia a camisa do time dele. Então eu tive que dar, era do Palmeiras. Eu achava muito sem graça, não era nem feia, era sem graça. Eu tive que dar aquele modelo que lançou, que era neon na época, que daí sim era uma coisa diferente. Daí pra mim ia ser validado. Entende? Que é uma linguagem que pro outro é importante, mas pra mim tem que ter o meu toque de ele saber que eu estou dando aquilo. Já já vai ficar mais claro pra vocês, tá? Boa noite, Ângela. Boa noite, Malik. Sejam bem-vindos. E então, a gente precisa usar a comunicação que o outro entenda, e não a que eu sei usar somente, né? Quando eu entendo que a que eu sei usar é eficaz para mim, mas eu preciso aprender a me comunicar de uma maneira que seja efetiva para eu ter sucesso na relação com o outro, isso é o pulo do gato na comunicação, tá? E aí, as pessoas expressam e recebem, né? Através de 5 linguagens que são consideradas linguagens universais. São 5 maneiras diferentes chamadas de 5 linguagens do amor. Que é um livro, né, que foi escrito, que na verdade foi uma análise que o Gary Chapman identificou que existe um padrão que se repete e isso é universal. E aí tem vários livros, tem as 5 linguagens do amor com as crianças, é bem interessante pra gente utilizar, né, com as crianças. E a questão é, eu vou ensinar para vocês quais são essas linguagens e como utilizar essas linguagens para ter sucesso nas relações de vocês. Pode ser relação de trabalho, relação familiar, relação amorosa, relação com você mesmo, com você mesma. Para você se entender e para você se colocar com o parceiro, se impor na relação com o parceiro. E não é se impor no sentido, vai ter que me engolir goela abaixo. É no sentido de, para mim, isso aqui é um pouco mais importante. Então, quando você faz isso, pra mim, eu entendo de uma maneira que eu recebo o amor. Eu recebo o afeto através desse gesto. Então, você vai mostrar para o outro como que você se sente amado, como que ele pode fazer pra te conquistar e usar isso pra conquistar esse outro. É óbvio que se você não tem uma intimidade com seu chefe, você não vai chegar pro seu chefe e falar assim, viu, querido... A partir de agora, use tal linguagem comigo porque eu funciono melhor? Não. Mas você vai saber analisar os comportamentos e tentar entender qual a melhor linguagem para se comunicar com o seu chefe, o que vai te trazer mais resultados e a longo prazo seu chefe também vai ter mais liberdade, talvez, para te conhecer. Então, isso vai trazer para vocês mais qualidade de vida nos relacionamentos, tá? Seja bem-vinda, Di. Boa noite. Boa noite, Marinalva. Então, gente, quero convidar, que tem gente chegando aqui, que o povo fica, né, meio esquecido. E tem bastante gente nova chegando no meu perfil também, que ainda não me conhece. Quero convidar vocês para tirarem um print e
para que a gente consiga levar essa informação, porque de verdade não tem lives falando sobre esses temas que eu trago aqui para vocês sabem disso, né? Não tem ninguém dando aula sobre isso na internet. As pessoas pagam, inclusive eu já paguei cursos para ter treinamento sobre esse tipo de informação que eu trago aqui para vocês, gratuitamente, com muito carinho, com muita qualidade. Então, quero convidar vocês a tirarem um print pra gente convidar essas pessoas para virem aprender aqui com a gente. Então, você vai printar a tela, vai postar no seu Instagram e vai dizer: estamos aprendendo sobre as 5 linguagens do amor. Pode colocar a hashtag 5 linguagens do amor. Venha participar, convide as pessoas para participar. Isso vai ser bem importante para que cada um de nós... Eu entendo, eu já falei sobre isso, né? Que a gente não tá aqui no mundo para fazer peso na terra. A gente tá aqui para agregar valor à nossa vida e à vida das pessoas que estão ao nosso redor. Se eu tenho uma maneira de comunicar o amor, é convidando as pessoas para virem aprender, para virem crescer junto comigo. E eu faço muito isso. Se tem um curso, se tem uma informação, se tem um post, eu compartilho com as pessoas, até mesmo com pacientes, às vezes, quando aquilo tem a ver com a sessão, eu tiro um print, guardo, mando. Porque é isso, é a gente trazer essa troca do lúdico. Porque são coisas que a pessoa pode, eu já ouvi falar. Mas se ela não parar e não se concentrar naquilo, ela não vai aprender sobre aquilo. Se vocês não estivessem aqui, vocês não estariam aprendendo sobre isso nesse momento. Concordam? Então, vamos fazer um print? Quem topa? Já vou ficar aqui na pose. Pronto? Posta lá, me marca, @RobertaVilelaSerafim, e marca a hashtag 5 linguagens do amor. Combinado? Então, vamos lá, porque tá só começando isso aqui, gente. E vocês sabem, né? Informação boa de verdade. Vou tomar meu chá antes que gele, tá? Ah lá, o Miley que falou bora. Isso aí, a Lindalva também. É Lindalvani. Desculpa, eu estava falando seu nome abreviado, né? Nem intimidade não tinha, ó, a minha linguagem. Lindalvani, desculpa. Prontinho. Então, vamos lá. Agora a gente tá indo já pro segundo tópico da live de hoje, mas é porque o terceiro eu vou fazer aqui tintim por tintim com vocês. Então, como que vai ser? Eu vou explicar agora quais são essas 5 linguagens universais, que vocês devem estar se corroendo aí, porque eu estaria, que essa louca fica falando do 5, 5, 5 e não fala qual é, né? Então, vamos lá. Como eu falei, cada um de nós utiliza um tipo de linguagem, e na mesma família é muito raro alguém que utilize a mesma, né? Por isso que a gente vê tantas diferenças entre as famílias. Quais são essas linguagens? Tempo de qualidade, palavras de afirmação, presentes, atos de serviço e toque físico. 5 linguagens, tá? E a maior revelação para vocês é: quanto mais cedo você descobrir a sua linguagem principal, né? Porque nós não temos só uma, nós temos as 5. Todos nós temos as 5 linguagens. A questão é, a gente tem uma que é aquela que falou, a gente entende. Usou ela, a gente entende. E não é só o entende, a gente entende e se sente amado, se sente valorizado, se sente visto, se sente validado através daquela linguagem principal. Então, eu tenho uma linguagem principal, você aí tem uma linguagem principal, embora tenha as outras que a gente pode considerar as outras 4 como secundárias, tá? Que são linguagens que a gente conhece, utiliza, mas que não são as de principal contato, tá? E aí, qual é a questão, né? Quanto mais cedo você descobre a sua própria linguagem, a linguagem das pessoas que você ama, das pessoas com quem você convive, mais cedo você vai poder elevar esse nível de intimidade, esse nível de liberdade dentro dessa relação para ter relacionamentos mais prazerosos, relacionamentos mais virtuosos em relação a ter mais... Vamos dizer assim que é como se fosse um canal estreito nesse relacionamento onde você sabe qual é a sua linguagem principal e a linguagem principal do outro. Por quê? Se for
uma linguagem, né? Por exemplo, um é toque físico e o outro é atos de serviço. Eu vou explicar para vocês já já o que é cada uma dessas linguagens, tá? Eu vou dar exemplos de cada uma delas, fique tranquilo. Se você, um é atos de serviço e outro é toque físico, vocês vão ter divergências. Um vai estar indo para cá e o outro vai estar indo para cá. Então, vai ter momento onde vocês não vão se encontrar, não vai fazer isso aqui, né? Os dois não vão conseguir ir juntos pelo mesmo caminho. Por quê? Porque cada um tem um tipo de linguagem. Mas se eu sei qual é o tipo do outro, eu fico de encontro com o outro. Entende qual é a diferença? Aí aqui está, né? Mas o segredo do sucesso em relação a isso, primeiro olhar para a sua linguagem e às vezes a gente não consegue identificar assim, né, da noite pro dia. Por isso existe o livro, por isso existe um teste onde vai comprovar qual é a nossa linguagem. Eu, como faço, né, como analista de comportamento, como psicóloga, quando eu estou acompanhando um paciente, eu vou, conforme a gente vai evoluindo, né, nas sessões, eu já começo a observar. E às vezes eu não identifico de cara qual é a linguagem dessa pessoa, porque pode ser que nem ela saiba. A maioria das pessoas não sabem, tipo, 90% das pessoas. Mas às vezes tem um paciente que traz assim, é porque eu não gosto muito do toque físico, eu não gosto muito que não fala, né, toque físico. Eu não gosto muito que as pessoas fiquem me tocando, eu não sou muito de tocar nas pessoas. Então eu já sei que essa é uma linguagem secundária da pessoa, e aí eu vou analisando para identificar qual é a principal dela, né? A questão é como oferecer e como receber. Então, como receber e como ofertar amor àqueles que a gente ama, né? De uma maneira mais eficaz. Como receber esse amor também de uma maneira mais eficaz a partir do momento que eu identifico com a minha linguagem e eu expresso isso para o outro, para a pessoa que convive comigo. Porque o que acontece? Por exemplo, já tive um casal de pacientes, eu atendia o casal, né? Onde o marido era toque físico e a esposa era tempo de qualidade. E aí, pra ela, era muito complexo o fato de ele ter que tocar nela. E o tocar era assim, por exemplo, ele ficar mexendo na orelha dela. Então, eles deitarem e ele ficar fazendo um carinhozinho assim, tipo um cafuné. E roçando, né, de vez em quando o dedo na orelha dela. Pra ela, isso era o fim do mundo. E para ele, era o maior gesto de carinho que ele poderia oferecer, porque para ele isso é muito importante. Só que para ela gera aflição, então quando ele começava, ela criava uma repulsa. E para ela era o tempo de qualidade, então para ela queria o marido do lado dela, com qualidade. E para ele estava ao lado dela, mas ele estava vendo no computador alguma coisa de trabalho, ele estava vendo no celular alguma bobeira, ele estava assistindo um filme, e ela queria o tempo para ela. Então, aí é que está a questão. Às vezes a gente não sabe que aquela é a principal do outro, a partir do momento que eles souberam qual era a linguagem principal de cada um deles e do parceiro ou da parceira, facilitou, porque aí eles começaram a ajustar, a alinhar e entregar para o parceiro aquilo que de fato faz com que ele se sinta amado ou amada. Entenderam até aqui? Tudo certo? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, manda aí #dúvida para eu responder no final. Salomão chegou, seja bem-vindo, Salomão, tava sentindo sua falta. Não trouxe sua equipe hoje? O Jackson não veio. Esqueci o nome, o Silval tá aqui. A Andréia não veio, Ana Lia. Tô sentindo falta desse pessoalzinho aí. Gente, tudo bem até aqui? Se tiverem dúvidas, mandem aí. Temos um tempo legal para... Eu tava aqui meio acelerandinho para não passar muito tempo, porque, como eu falei, eu vou detalhar aqui cada linguagem para vocês, tá? Então, preparados? Vamos lá. À medida que um relacionamento vai amadurecendo, conforme a gente vai estreitando esse vínculo, né? Vai ficando mais próximo do outro, a comunicação se torna cada vez mais fundamental. E a gente vai avançando no nível da comunicação também, né? Vamos pensar, por exemplo, numa criança. Se eu tenho um bebê, eu vou me comunicar com esse bebê. Como que a gente fala com o bebê, geralmente?
igual um idiota, né? Igual um louco, igual uma criança. Só que as crianças não falam como a gente fala com o bebê. Ai, dededededê. Fica falando igual retardado. E digo retardado no sentido não pejorativo, no sentido de não ter nexo falar com crianças do jeito que a gente fala. Mas a criança interage, né, do jeito dela. Um bebê de 4, 5 meses. Ele vai responder, gá, gá, gá. Ele balbucia palavras, né, sílabas. Então isso faz com que a gente, a Cíntia deu risada, mas é verdade, né? A gente faz umas coisas assim completamente idiotas. E que é muito gostoso. Se alguém aqui não faz isso com o bebê, façam. É muito gostoso. Ele nunca vai te julgar. A parte mais gostosa é essa também. Boa noite, Priscila. Diz que é a primeira vez aqui. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Marli. Boa noite, Sandra Navarro. Sejam todas bem-vindas. É um prazer ter vocês aqui e venham sempre. Vocês chegaram na melhor parte, onde eu vou explicar tudo sobre as 5 linguagens do amor, tá? Então, já peguem o caderninho de vocês aí pra anotar tudo. Se tiver alguma dúvida, manda aí #dúvida, viu, Priscila? Ou qualquer outra pessoa que está aqui pra eu responder no final. O Marcos Martinez estava aqui no início, Salomão. E aí, gente, o que acontece? Lá, a Cíntia falou, eu faço isso com cachorro. Eu também, porque pra mim cachorro e criança é tudo igual. É tudo mesmo nível de amor e carinho e de compreensão, né? O cachorro tem uma idade mental, ele atinge até uma criança de 2 anos, comparado até uma criança de 2 anos. Então, eles entendem o nosso jeito doidinho, né? De brincar com eles. O Silval falou, então eu tenho que fazer com os meus netos gêmeos. Faça, Silval, é uma delícia brincar com a criança numa linguagem onde a gente pode ser muito idiota, muito infantil e eles vão adorar. Sem medo de ser julgado ou julgada. Por que a gente faz isso? Porque é uma linguagem que a gente imagina que a criança entende, que o cachorro entende. Porque é a linguagem onde a gente está oferecendo carinho, onde a gente está oferecendo bobeira ali, né? Essa bobeira não é no sentido vazio, é no sentido exatamente de ofertar carinho de um jeito diferente, né? E o que acontece? Faz isso com adulto. Eu dei o exemplo da criança, então se eu tivesse um bebê, eu tenho um bebê e eu falo com ele essa linguagem boba, né? Essa criança começa a falar, pronunciar frases, qual vai ser a minha reação? Eu vou mudar o meu linguajar com essa criança, correto? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a falar numa linguagem onde ela entenda e parar de falar errado, que é o certo, né? Parar de falar da com a criança, porque ela está aprendendo, então eu tenho que corrigir. Quando ela fala errado, eu falo do jeito certo, não só corrigindo, mas mostrando qual é o jeito certo, né? Então a criança fala pato pro prato de comida. Você quer o prato? Então a mamãe vai pegar o prato para você, por exemplo. Essa criança vai evoluindo, a criança começa a conversar sobre coisas que você olha para a criança, às vezes, de 7 anos de idade, e você fala, como é que essa criança tem a capacidade de falar uma frase dessa? Tem crianças, eu atendia criança, né, até o ano passado, e tem criança que tem uma... cabelo no meu olho. Tem uma capacidade de reflexão. Já viram aquelas crianças que parecem que dão tapa na cara da gente, no sentido de trazer uma reflexão tão profunda que às vezes nenhum adulto daquela família conseguiu pensar aquilo, a criança fala o que ninguém tem a capacidade de dizer? Porque a gente vai aumentando o nível de profundidade do diálogo conforme essa criança vai se desenvolvendo. Num relacionamento que começa já com os 2 adultos, é a mesma coisa com o adolescente. Quando o adolescente tem lá, pré-adolescente, a gente tem um tipo de diálogo. Quando esse adolescente está com 12 anos, é outro tipo de diálogo de orientação. Com 17, outro. Então, a gente sempre vai orientando, educando, mas vai mudando o nível da comunicação. No relacionamento amoroso, num namoro, por exemplo, é a mesma coisa, né? Os 2 começam a falar sobre coisas mais amenas, mais amplas e começam a estreitar. Então, vai ficando cada vez mais profundo o nível da comunicação. No trabalho, a mesma coisa, né?
em todas as relações e até mesmo no casamento. Ai, mas eu tô casada há 20 anos, Roberta. Muda o nível da comunicação desse casal, onde vai chegar um ponto que esse casal não precisa falar muitas vezes, porque eles se entendem por um simples gesto, que é a comunicação não verbal. Tudo bem até aqui? Essa questão da profundidade da comunicação e o quanto isso é importante para amadurecer um relacionamento, para trazer mais qualidade para os nossos relacionamentos? Boa noite, Francisca, seja bem-vinda. Ah, o Salomão conhece a Sandra, seja bem-vinda, Sandra. Convidada do Salomão é de casa já. Todos que estão aqui sintam-se em casa, tá? Eu falei que a ideia dos nossos encontros de toda terça aqui, às 8h30, é trazer um chá para quem tá no frio, né? Quem tá igual o Silval, que tá lá no Japão, um calor, pega sua água gelada, seu chá gelado, seu suco. Quem tá no frio, traz uma cobertinha. Fiquem aquecidos e à vontade. A sala é nossa, o bate-papo é nosso. E aí, gente, então, como eu estava dizendo, existem 5 maneiras diferentes das pessoas darem e demonstrarem, e além de darem e demonstrarem, de elas receberem o amor. Então, cada um de nós recebe e oferta o amor de uma maneira que eu vou explicar agora, tá? Boa noite, Ercleide, seja bem-vinda. Gente, a primeira linguagem se chama palavras de afirmação. O que significa? Falar palavras de encorajamento, por exemplo, usar palavras de encorajamento para o marido, para o namorado, para o filho, é uma maneira de dizer a essa pessoa o quanto eu a valorizo, o quanto ela é importante para mim. E não é só encorajamento no sentido... eu confio em você, vai lá, vai dar tudo certo. Não é só, você vai conseguir passar nessa prova, ou você vai conseguir o aumento salarial que você quer, você vai conseguir a promoção que você quer. Não é uma ideia de palavras otimistas. É você honrar aquilo que você fala com a pessoa, os acordos verbais que você faz com essa pessoa. Então, o encorajar aqui é no sentido de fortalecimento, tá? Das palavras, do diálogo e de como você expressa o amor por essa pessoa. Então, a forma como você fala é tão importante quanto o conteúdo do que você fala. Então, cabe, para quem tem, né, palavras de afirmação como linguagem principal, é muito importante você utilizar, refletir muito antes de falar com alguém que traz essa linguagem, porque o que essa pessoa escuta, ela leva pro coração. Ela não só escuta e passa e ela esquece, ela guarda cada palavra, e não só porque ela é rancorosa, não tem nada a ver com rancor, é porque essa é a linguagem que ela recebe. Então, como é a linguagem que se conecta com ela, é como se viesse para a cabeça, para o coração, para a pele. Então, fica marcado, porque é algo que para ela penetra na pele dela, entendeu? Então, como que pode ser? Podem ser utilizadas palavras que façam o bem, então que faça essa pessoa se sentir bonita, que faça essa pessoa se sentir inteligente, que faça essa pessoa se sentir desejada. Mas eu não desejo meu filho. Mas você deseja que seu filho seja saudável, que seja inteligente, que seja proativo, que seja honesto. Então é nesse sentido dos desejos para essa pessoa e com essa pessoa no trabalho, de desejar ser um bom funcionário para a empresa, para o chefe, para a equipe. Tá fazendo sentido para vocês? Está ficando claro? Além disso, né, as palavras amáveis que são trocadas com alguém que é palavras de afirmação, que tem essa linguagem como a linguagem principal, para essa pessoa é o poder extraordinário de conseguir o que você quer dessa pessoa. Então, a maneira como você fala e como você honra o que você fala, para essa pessoa é a maneira que você vai ganhá-la. Por exemplo, falou que vai chegar às 5h30 e chegou às, 5h55,
pode não ter nada a ver com o horário, mas com o que você falou. Você não cumpriu o que você falou. E para a pessoa isso é muito importante. Ou, tem pessoas que são mais flexíveis em relação a isso, tá tudo certo, mesmo sendo linguagem de afirmação, né? Palavras de afirmação. Mas, por exemplo, se você dizer para ela assim, nossa, você me cansa. A pessoa vai entender que ela tá te causando um cansaço, que é um cansaço insuperável, que você está acabando, né? Que ela está acabando com você. Porque ela leva ao pé da letra aquilo que você fala. Então você pode virar as costas para ela, não vai doer tanto quanto dizer isso. Diferente para uma pessoa que seja toque físico. A gente vai chegar lá. Vocês vão ver as principais diferenças. E outra coisa que é muito importante para quem é palavras de afirmação é que seja uma linguagem simples, direta e muito clara. Eu, por exemplo, a minha linguagem principal é palavras de afirmação. Como é a minha maneira de explicar, de vir aqui trazer uma aula, um conteúdo de aula numa live de terça? É explicar detalhe por detalhe de cada informação, porque eu não gosto que as pessoas saiam com dúvidas. Eu sou uma pessoa que, quando eu estudava, eu era a chata da escola, a chata da faculdade, porque eu não ia com dúvida para casa. É óbvio que eu não ficava lá levantando a mão, né? Mas eu era alguém que dialogava com os professores, que tinha, inclusive, muita amizade com os professores, porque eu ia sempre conversar com eles e a gente acabava indo tomar um suco, fazer um lanche, trabalhei com eles fora da faculdade, porque estreitava muito o laço por ser uma pessoa que usa muito a comunicação, né? Lá, o Salomão falou que ia chegar às 5h30, chega às 4h30, também vai dar problema. Dá problema, sabe por quê, Salomão? Porque você falou 3h30, você falou 5h30, não 4h30, 4h30 eu não tô pronta. Você falou 5h30. A pessoa não entende como que o outro não cumpriu aquilo, seja para adiantar ou para atrasar. Como eu falei, as pessoas têm a questão da flexibilidade de horário, mas é uma coisa assim que ela fica, mas não foi isso que você falou, então você não pode me cobrar por algo que você não cumpriu o que você falou, seja adiantando ou atrasando. Se você chegou e não se importa em esperar, ok. Agora, se você se incomoda em esperar, aí você que não tá cumprindo a sua parte. Eu estou cumprindo o horário que nós combinamos, né? Essa é a diferença, tá? Boa noite, Irisneide. Boa noite, Milena. Seja bem-vinda. Convidada do Salomão também. O Salomão tá trazendo uma galera pra cá. Eu fico muito feliz e muito grata. Então, sintam-se muito bem à vontade, muito acolhidos, muitos bem-vindos mesmo, tá? A casa é nossa. E aí, outra coisa que é muito importante em relação a palavras de afirmação. Tenha muito cuidado, porque palavras de apreço, palavras de valor, de validação, palavras de amor, de afeto, de carinho, não são palavras de bajulação ou de manipulação para obter algo do outro. Se você tenta usar a manipulação com palavras, ou se você tenta usar a bajulação com alguém que é palavras de afirmação, essa pessoa se incomoda num nível, porque ela sabe que você tá tentando dobrar ela, e ela não quer ser dobrada. Porque como é a linguagem principal dela, ela é muito inteligente para captar isso rapidamente. Não é que ela faz um esforço com a inteligência dela, é a habilidade que ela tem, a sensibilidade que ela tem de perceber que isso está acontecendo. E aí, qualquer coisa que você fale naquele momento, é como se você estivesse fazendo algo para desvalorizar ela. Então, por exemplo, se você usa com ela uma questão assim... por exemplo, né, eu ouço muito brincadeiras, assim, de pessoas muito queridas, inclusive, né, que eu sei que é um jeito de brincar comigo. Minha psicóloga preferida. Aí eu falo, é a única, né, que você tem? Aí tem pessoas que falam, mas eu já tive outras, ou já tive outra, e eu não gostava tanto quanto eu gosto de você. Isso, pra mim, que são palavras de afirmação, eu esqueço todo o resto que ela falou. Me ganha. E não é que me ganha porque, me fez um elogio, me colocou em destaque. Não. É porque eu entendo que ela está falando aquilo porque é verdadeiro.
ela não tá falando aquilo pra me dobrar, ela não tá falando aquilo pra ganhar crédito comigo. Ela tá falando aquilo porque quando ela traz essa informação de que ela já teve outras ou que conhece outras, mas que eu trago um diferencial e ela está comunicando isso através das palavras, eu recebo como? De fato, eu estou sendo amada, de fato, eu estou sendo validada, de fato, eu estou sendo querida, né? Estou sendo benquista. Tudo bem até aqui, gente? Boa noite, Bruna, seja bem-vinda. Então, como eu disse, né, eu expliquei como que é pra mim que fica mais fácil. Vou trazendo exemplos aqui pra vocês, como vocês sabem que eu funciono e quem não sabe tá conhecendo hoje, né? Quem está chegando hoje. Vamos pra segunda linguagem. Segunda linguagem é tempo de qualidade. O tempo de qualidade, eu dei o exemplo lá do casal, né? Que a mulher era tempo de qualidade e o marido era toque físico. Basicamente, a linguagem principal de quem é tempo de qualidade se resume a fazer coisas, compartilhar atividades, estar junto com o ser amado. Então, por exemplo, com meu filho. Sabe quando a gente trabalha o dia inteiro, aí chega em casa, tem a janta para preparar, tem as coisas para limpar do cachorro, tem que dar comida para os bichinhos, tem que brincar com os bichinhos, tem que colocar o filho para fazer tarefa, tem que colocar o filho para tomar banho, tem que falar no telefone e responder a alguém e tem que cuidar de si, que tem um monte de tarefas na hora que chega em casa. Se você não tem filho, tem as mesmas funções sem o filho, né? O filho é só o exemplo de como você vai se comunicar com essa criança. Quando eu atendi a criança, uma das demandas da criança quando eles vinham já era por problema, né? Não tive nenhuma criança que veio porque o pai disse, eu não quero que meu filho cresça traumatizado por experiências adversas da vida e vou trazer ele para o psicólogo. Não, vinha com uma carta de encaminhamento. Já tive um caso que a aluna veio, a criança veio, né? Através de um encaminhamento mediante uma chantagem que a escola fez com o pai, que se ele não levasse, eles iam encaminhar para o conselho tutelar. Porque o pai se recusava, ele era de outro país, tinha uma cultura bastante machista, né, em relação à própria religião deles, e ele não conseguia acreditar que ele não estava oferecendo uma boa educação para a filha, a ponto dela precisar de um psicólogo. E estava atrapalhando muito o rendimento escolar dela. E aí, para ele, a culpa era da escola, né, já que é a escola que é responsável. Enfim, a criança vem e a maior queixa, a criança não fala, meu pai e minha mãe não brincam comigo, mas a criança chegava... Olha, acho que mais de 80% das crianças que eu já atendi até hoje. Porque na hora de fazer tarefa ele quer que eu fique com ele, eu tenho um monte de coisa pra fazer. Ou, meu marido não tem paciência pra ficar, ou eu não tenho paciência pra ficar, e ele quer a pessoa que não tem paciência de vez em quando. Ele não quer só uma pessoa, essa criança. Por quê? Se a criança, e não só se a criança tiver a linguagem principal de tempo de qualidade. A criança, assim como todos nós, precisamos de tempo de qualidade. Todas essas linguagens nós precisamos, mas uma nós precisamos o tempo todo, que é a linguagem principal. As outras, elas aparecem necessidades de tempos em tempos. Então, o que essa criança precisa... Às vezes não é que a mãe chegue e fique 3 horas com ela ali fazendo tarefa, dando banho, trocando de roupa, sentando para brincar. Mas ela precisa que a mãe pare por 10 minutos e dê atenção somente para ela naquele momento. Isso acontece com a Belinha dentro de casa, minha cachorrinha. Se eu tô com ela e eu tô no telefone, ela bate na minha mão e quem já viu a Belinha sabe que ela faz isso. Ela empurra a mão assim, ela pega com a patinha... Tô no telefone aqui, ela pega com a patinha e abaixa a minha mão, ou ela fica pedindo, abraçando assim, sabe? Batendo, ou ela abraça a mão porque ela tá pedindo atenção só pra ela. Tempo de qualidade. O que significa o tempo de qualidade? É a atenção total e indivisível ao outro. Então, eu não divido a atenção com ninguém se eu estou dedicando tempo para aquela pessoa que tem a linguagem do tempo de qualidade. Mas então eu vou ter que passar o resto da vida dando atenção só para ela? Não. É dedicar um tempo de qualidade para fazer isso. Então, esse tempo não tem a ver com o tempo de horas, não é o tempo do nosso relógio. É o tempo onde você vai oferecer a qualidade. O nome da linguagem diz tempo de qualidade. Quando você estiver fazendo algo com essa pessoa, vai ser exclusivamente com essa pessoa.
Entendeu? Ah, então eu vou fazer um jantar para nós dois. Não é ficar no telefone falando com outra pessoa sobre enquanto você faz o jantar. O jantar é para ficar com essa pessoa. Essa é a questão. Então, é fazer uma atividade que pro outro é importante. Então, que o outro adora, acompanhando essa pessoa de todo o coração. Às vezes pode ser uma coisa muito boba, muito boba. Como, por exemplo, ir fazer compra, ir ao supermercado junto. Se para essa pessoa estar ali com ela é importante, se você faz isso uma vez por mês, ganha ela. Entende que não é a frequência, é o quanto você consegue se dedicar somente a ela, para aquilo que é importante para ela. Se ela não gostar de supermercado, não vai funcionar, é óbvio. Se para ela for você trazer um copo de água para ela e ficar ao lado dela ali, enquanto ela toma água, conversando, dando atenção, olhando para ela, é isso que para ela vai importar. Tudo bem? Claro até aqui? Falando em água, me deu sede. Então, é estar junto. A qualidade da minha atenção é importante. Não é só a proximidade física. Por isso que é a qualidade da atenção que eu estou dedicando para essa pessoa, tá? E o importante é muito menos o que fazemos e mais o porquê nós fazemos para essa pessoa. Então, vou trazer um exemplo pessoal. O meu pai gosta muito de, quando estamos juntos, se um vai cozinhar, ele quer todo mundo na cozinha. E quando eu era adolescente, ou quando meu irmão era adolescente, isso era um pé no saco. Por quê? Porque se é um que vai fazer a tarefa, por que tem que estar todo mundo lá? Né? Pro adolescente é uma coisa muito chata ter que ficar todo mundo lá horas na cozinha. Ah, então um ficou de, sei lá, a gente dividia, né, em casa, assim. Às vezes 2 cozinhavam, outro arrumava a mesa, ou um cozinhava, outro lavava a louça. Então, geralmente 1 ou 2 não ia fazer parte de toda a preparação. E aí vinha esse incômodo. Mas pro meu pai, isso é muito importante, o estar junto enquanto cozinha. E se tem alguém que não participa, é muito engraçado. Então, se, por exemplo, a gente tem convidado, ele pede pra pessoa fazer alguma coisa. E às vezes é uma coisa muito mínima, assim, tipo, se sirva, né? Pega uma cervejinha, pega um guaraná, fique à vontade, mas ele quer que a pessoa fique ali sentado, participando, fazendo alguma coisa. Se a pessoa se oferece pra fazer, ele dá a tarefa pra pessoa, porque pra ele o que você está fazendo envolve a qualidade, todo mundo estar unido fazendo aquilo. Então é o porquê. O porquê que pra ele é importante? Porque tá todo mundo fazendo algo em comum, algo que é prazeroso, algo que pra ele é prazeroso. E quando a gente dedica isso pra ele, quando estamos juntos, é o auge da alegria dele. E é uma coisa muito simples, né? Pra quando a gente entende o porquê que isso é importante pro outro, é muito simples de fazer. Fica leve porque você faz por amor também, porque você sabe que essa é a linguagem que a pessoa recebe como amor. Né? Eu não sei se ele fez o teste, meu pai, mas isso eu consigo observar e analisar que com certeza é uma linguagem dele. É muito importante dele. Então, basicamente é você não fazer mais nada, é você estar ali com a pessoa. Como eu falei, meu pai passa tarefas, né, para as pessoas fazerem, porque para ele é o movimento de estarmos juntos. Mas se for só eu e ele, por exemplo, ou só ele e outra pessoa, ele quer que aquela pessoa esteja totalmente atenta ao que ele está conversando com aquela pessoa. Então, se a pessoa mexe no celular ou se a pessoa fica quieta, é incômodo. Não só para ele, para todos nós isso é incômodo. Mas para a pessoa que tem a linguagem de tempo de qualidade e você fala que, por exemplo, chega do trabalho e começa a conversar lá com o marido, com a esposa. E aí pega o telefone, né, e recebe uma mensagem, vou pegar aqui um exemplo, né? Ai, amor, tudo bem? Não sei o que, nananana. Tira o celular do bolso. E a pessoa tá atrás de você. Tá. O que você falou? Pra pessoa que é tempo de qualidade, você acabou com ela. Acabou. Por quê? Porque você desperdiçou o tempo de qualidade mexendo no celular.
O que para essa pessoa funciona? Anote se você convive com alguém que é assim. Amor, só um minutinho. Ou fulano, só um minuto, eu preciso responder essa mensagem. Só um minutinho que eu já volto a te dar a atenção que você merece. Se você falar isso pra pessoa, ela te carrega no colo. Porque ela tá entendendo que você quer dedicar tanta atenção pra ela que ela não se incomoda de você parar pra responder uma mensagem, pra fazer uma ligação, contanto que você volte a dar atenção integralmente pra ela. Olha como isso é importante. Tudo bem? Está clara a linguagem do tempo de qualidade? Basicamente não faça mais nada. Mantenha a comunicação visual, verbal e não verbal, que são os gestos, né? Para essa pessoa, se for por 10 minutos, são 10 minutos. Se você consegue dedicar 10 minutos do seu dia a fazer isso com essa pessoa, é isso que vai ter importância. Então eu falo assim, olha, agora é um tempo só nosso. A gente vai sentar, se for com o filho, as crianças têm muito mais necessidade de todas as linguagens porque elas ainda não têm uma definida. Então, com a criança, isso é muito importante de ser feito não diariamente, mas que todos os dias você faça alguma coisa. Então, não precisa ser todo dia sentar e conversar sobre uma coisa específica. Todo dia sentar e fazer tarefa junto. Mas um dia sentar e fazer tarefa, no outro, na hora de comer, ficar só com essa criança. No outro, na hora de preparar a cama para deitar. Então, o tempo de qualidade só com essa criança, né? Na hora de fazer as atividades. Tranquilo? Agora a gente vai... Boa noite, Luzia. Boa noite, Aninha, Eliette, Bruna. Chegou uma galera aí. Que legal. Sejam bem-vindas. A Bruna acho que eu já tinha visto, né? Já me perdi aqui, gente. Que é muita linguagem, muita gente. Então, agora a gente vai falar sobre a linguagem presentes. Essa linguagem gera um pouco de confusão. E vocês vão entender o porquê, que eu já vou esclarecer. Deixa eu deixar aqui no lugar. Na linguagem de presentes, não é eu dar um iPhone para a pessoa. É algo que para a pessoa tem uma mensagem subliminar. Qual vai ser essa mensagem? Um presente para a pessoa que é linguagem de presente como linguagem principal contém uma mensagem. Que para a pessoa, um objeto chega, ele pensou em mim, ou ela pensou em mim. Então, não há necessidade de ter que esperar um aniversário para dar um presente, de ter que esperar. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que a maior frustração da vida dela é chegar no aniversário dela, e o namorado dar um presentinho que não tinha a cara dela. Ou no trabalho, eles darem um presente que não é a cara dela. Um creme de mão. Para ela era a maior frustração. Porque não é o presente. É o que a pessoa fez que lembra ela. Então, podia ser, por exemplo, uma agenda com a cara dela. Podia ser uma agenda de R$10. Não era essa a questão. Era ser um presente que ela gosta. A partir do momento que a gente identificou isso na terapia, ela levou isso pro namorado... O namorado só acerta nos presentes. Olha como muda, né? Por quê? O valor do mercado para essa pessoa é separado do valor do presente. Então, o que importa é a mensagem que expressa, né? É que a mensagem do presente vai traduzir como a pessoa se sente amada. Então, se a pessoa me dá um negócio que pode ser um brinco de R$1,99 e é a minha cara... eu vou me sentir muito mais amado do que um brinco de brilhante. Porque se um brinco de brilhante que não tem nada a ver com quem eu sou ou com o que eu gosto, mas é brilhante, não importa. Importa se parece com quem eu sou e com o que eu gosto e o quanto eu sei que aquela pessoa pensou em mim na hora de escolher aquele presente. Que é o que eu falei que eu faço, por exemplo, né? Se eu vou dar um presente para alguém. Eu não consigo dar um presente que eu não acho a cara da pessoa e que eu não consiga ver a pessoa feliz usando aquilo. Mas eu também não consigo ver um presente onde eu vou achar horroroso e falar, não, tá dentro do que ela gosta. Tem que ser algo de muito bom gosto, porque é pra aquela pessoa. Então, comprar presente pras pessoas, pra mim, é um trabalhão. Mas é muito prazeroso ao mesmo tempo. É desafiador, mas é prazeroso porque eu sei que é muito raro eu não agradar.
né? Na verdade, acho que nunca aconteceu assim de eu não agradar alguém. Pode até ser algo que a pessoa não consiga usar com tanta frequência por ter um diferencial, mas é algo que ela gosta muito e às vezes tem dó de usar, exatamente por ser diferente, né? O Salomão comentou, bem-vindo a todos os meus amigos e amigas, hoje é dia do amigo. É mesmo, Salomão, e eu falei no início da live de hoje que eu tenho maior gratidão, um maior carinho por cada um de vocês que estão aqui, porque além de tudo, né, de estarem aqui como meus alunos, como meus parceiros, como meus convidados para essa noite, todas as terças aqui, são grandes amigos que a gente vai adquirindo ao longo da vida, né? Então, para mim é um prazer enorme celebrar o Dia do Amigo com vocês aqui hoje e com esse pessoal que tá vindo, todos os seus convidados e amigos também. Sinto como se fossem meus convidados também para entrar aqui nessa sala com a gente. Então, feliz Dia do Amigo para todos nós. Inclusive, fiz um post sobre isso hoje, fiz um videozinho com algumas imagens de amigos muito próximos, né, que estão há muitas décadas, né, há algumas décadas na minha vida, para representar todos os amigos que eu tenho, que eu carrego no meu coração. Não daria para fazer um vídeo, né, de todo mundo que não ia caber. Mas é bem simbólico mesmo, porque eu acho que é um dia que precisa ser celebrado, né? A amizade é um dos amores mais importantes que a gente tem na vida. Continuando a linguagem dos presentes, existem todos os tipos de presentes para essa pessoa, né? Os presentes improvisados, por exemplo, uma flor colhida no jardim. Nossa, traduz para essa pessoa a expressão do amor. Por que a criança tem muito hábito de dar flor do jardim? É instintivo da criança. Como eu falei, a criança traz todas as linguagens muito presentes até ela definir uma própria. Então, é muito natural que ela queira agradar. Às vezes ela traz uma folha que ela derruba no caminho, pisou, tá tudo assim a flor. E ela chega, ou traz um matinho, né? Trouxe pra você. O animal, por que o cachorro traz o objeto de volta? Ele tá te presenteando. Não sei se vocês já viram um cachorro que traz barata, traz uns bichos, né? Tipo, quando encontram assim, tem a ver com isso, porque ele traz um presente pra você. É muito a ver com essa linguagem infantilizada, né? De agradar através de um gesto. E aí, podem ser, né? Também presentes caros, onde, isso é muito importante, uma viagem internacional. Entende que a viagem é mais importante do que o valor que se paga na viagem? Mas para algumas pessoas, dependendo da cultura onde ela cresceu, da família onde ela cresceu, se não for um presente de marca, não conta. Porque o status para essa pessoa pode estar atrelado a uma educação, além de ser a linguagem principal dela, tá? Mas pode ser um cartão feito à mão, por exemplo, com eu te amo. Isso vai depender muito mesmo do meio, porque como eu expliquei, é o interno e o externo, né? Então, a minha capacidade a minha estrutura psicológica e o ambiente onde eu fui criada. Eu fui criada, Roberta, em um ambiente onde dizia muito isso, né? Que não importa o valor das coisas, e sim o porquê das coisas. Então, para mim, um cartão feito à mão tem um valor, assim, imensurável. Os símbolos, para mim, são muito raros, né? São muito importantes. E são coisas que eu faço. Então, eu sou a pessoa que escreve bilhetinho, que assina um cartão. Pode ser só ali a sigla da minha assinatura, mas eu assino à mão. Porque, para mim, eu posso até escrever um texto, digitalizar e imprimir. A assinatura, para mim, vale porque a minha marca ali é o meu registro. Entende o quanto isso é presente no sentido de deixar a sua marca para aquela pessoa ver que você pensou nela de fato, na hora de oferecer um presente? Então, esse é o maior diferencial. Não importa se é um cartão que você pagou R$200 quando estava na Europa, ou se é um cartão que você fez à mão com sulfite que você dobrou. Você fez para aquela pessoa, com cuidado, com carinho para aquela pessoa. Tudo bem até aqui? Então, o que acontece? O objeto para aquela pessoa é o que vai fazer com que ela se sinta amada, pois ela foi lembrada por você. Para ela é isso que vai contar, tá? Boa noite, Irani, seja bem-vinda. E agora nós vamos para a linguagem atos de serviço.
Na linguagem de atos de serviço, eu gosto de comparar com o início de um relacionamento, né? No início de um relacionamento, principalmente amoroso, mas da amizade também. Mas amoroso acho que fica mais lúdico pra gente entender. Todos nós prestamos mais serviços ao outro naturalmente, né? Então, no novo trabalho também. Se eu chego num ambiente novo de trabalho, eu quero ver, eu quero conhecer. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas comigo, como eu sou alguém que prezo muito pela qualidade das coisas, eu não me importava, nunca me importei de ficar além do meu horário. E no início de trabalho, isso era muito mais frequente. Início que eu digo, às vezes, tipo, 2 anos já de empresa. Era algo que eu costumava fazer muito e faço até hoje, mesmo trabalhando pra mim, né? Em relação a não medir esforços quando eu tô fazendo algo novo, porque pra mim é prazeroso, é estimulante e eu estou com pessoas. Qual é a questão? O quanto a gente se dedica, o quanto a gente faz mais coisas para aquela pessoa que a gente entende que gosta de ser servida. E esse servida pode ser uma coisa muito boba. Por exemplo, início de um casamento. Não é muito comum que o marido presenteie, uma coisa que eu ouço muito dos casais, né? Porque no início ele me dava mais presente. Aí o marido fala, mas no início também eu chegava e tinha janta pronta direto. Eu chegava e tinha uma coisa diferente em casa direto. Às vezes não era janta, mas às vezes tinha um convite diferente, tinha uma iniciativa diferente que hoje não tem mais. Por quê? Atos de serviço. A gente faz naturalmente no início muito mais, né? O Salomão falou, sim, acontece comigo em todos os meus trabalhos, mesmo trabalhando por conta. Hashtag caderninho. Tem a ver com isso, né? O quanto o serviço ali é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então, manter isso que a gente traz no início dos relacionamentos é fundamental se essa for a linguagem, tanto sua quanto da outra pessoa. Então, se for sua, para você é sempre importante manter o ato de serviço. E se for da outra pessoa, você faz isso por essa pessoa, para ela se sentir amada de verdade, né? Então, a prestação de serviços, o Gary Chapman fala que ele traz um exemplo dele, né? Que pode supor ir muito além dos seus estereótipos. O cara escreveu isso, eu não me lembro agora o ano do livro, mas tem alguns anos já, e numa cultura, né, lá dos Estados Unidos. Então, os estereótipos da sociedade e de cada pessoa, o papel de cada pessoa na sociedade, principalmente do homem e da mulher, nós falamos muito disso na live da semana passada, né, sobre o machismo, tem muito a ver com isso, que papel da mulher é isso, papel do homem é aquilo. Hoje estamos desmistificando, estamos desconstruindo, reconstruindo ideias, conceitos, valores e papéis, né? Mas como falamos na semana passada, tem muitas coisas que ficam mais leves para a mulher fazer quando ela não se sente pressionada e mais leves para o homem fazer quando ele não se sente pressionado. Então, por exemplo, o papel da mulher é nutrir a relação, a família, trazer o afeto para o meio da família, o cuidado ali. Não quer dizer que ela tem que ser responsável por tudo, mas ela vai direcionar esse cuidado. Para o homem, é muito mais leve a agilidade, a praticidade e a proteção. Então, não é que a mulher não protege a família, mas isso para o homem é algo que vem primeiro, que vem mais rápido, que vem mais leve. Basicamente, para a gente entender alguns conceitos de diferenças do feminino e do masculino. E o que acontece? Nesse caso, não importa se é papel do homem ou da mulher, se para o outro o ato de serviço é importante, é fazer o que é importante para esse outro. Então, o Gary Chapman fala que ele jurou na juventude dele que ele nunca mais ia tocar em um aspirador de pó na vida dele. Aí ele casou. E para a esposa dele, o jeito como ele aspira a casa é o máximo. Então, ele não permite hoje que ninguém toque no aspirador além dele mesmo, porque olha o que ele fala. Sua esposa se sente amada quando ele faz isso, passando o aspirador pela casa deles. Então, é o jeito que ela entende que ele cuida da família deles. É o jeito que ela entende que ele demonstra o amor e o carinho pela família deles, não só por ela, mas pelo que eles têm. Tá?
O Salomão falou, tinha motivação. Ambos os cônjuges precisam se manter motivados para que nada ganhe uma conotação de obrigação. Exatamente. E o diálogo, né? A profundidade do diálogo para ter liberdade de falar, inclusive, sobre esse tipo de questão. Ó, pra mim é pesado fazer tal coisa. E pro outro não. Pra mim também é chato fazer tal coisa. Então, como que a gente pode facilitar para o outro? Se pra mim é mais tranquilo fazer isso, eu posso fazer. Mas às vezes eu vou precisar de ajuda. E aí, você está disposto a me ajudar? É muito poder ser você mesmo na sua essência, né? O Salomão falou, ato de serviço ocorre inclusive nas amizades. E mesmo nesse caso, a motivação mútua. Exato, são em todas as relações. Amizade, amor, trabalho, relação consigo mesmo, né? Por exemplo, alguém que tem a linguagem de atos de serviço, fazer coisas para si mesmo é muito importante para essa pessoa. Então, uma pessoa que se ela consegue, uma mãe, se ela consegue se dedicar a tirar um dia só para ela, uau! E para fazer coisas para ela, ela sente que ela teve um mês de férias, em um dia que ela tirou para fazer coisas para ela. Porque ela entende que isso é importante e que tem coisas que só ela pode fazer por si. Como, sei lá, fazer a unha, depilação, né? É algo muito pontual, assim, que ninguém pode fazer por ela. E a questão é exatamente isso. Como que o outro gosta de se sentir amado? Se ele gosta através de atos de serviço, esse atos de serviço, por exemplo, eu lembro que eu tinha uma colega, ela era namorada de um amigo meu. E ela tinha um ex, que foi casada por muito tempo com esse cara, e ela contando que quando ela era casada com ele fazia muitos atos de serviço para ela, e ela entendia que isso era o jeito dele de cuidar, mas na verdade era a linguagem dele, não dela, que ela não se sentia amada por ele, inclusive por isso ela terminou. Então ele levava o carro dela para abastecer. Ele trabalhava em outra cidade, chegava em Curitiba, pegava o carro dela e ele levava ao posto para abastecer, calibrar, levar lavar, era ele que fazia tudo isso. E não só com o carro. Ele ia lá e comprava um pacote de massagem para ela. Ele agradava ela com atos de serviço, mas para ela era muito chato ele fazer sem ela pedir. Era muito chato ele não dar o espaço para ela fazer. Porque às vezes o carro nem precisava ser reabastecido. Mas ele chegava e o carro tinha que sempre estar com o tanque cheio, por exemplo. Aí algumas mulheres vão dizer assim, nossa, umas com tantos, outras com tão pouco. Não é nesse sentido. Porque ela tinha o dinheiro para fazer também. A questão é que ele fazia por ela. Ela chegou a interpretar que isso era um jeito dele de proibir ela de estar no ambiente, por exemplo, mais masculinizado, que hoje, né, tem muitas frentistas mulheres, mas há alguns anos atrás isso era incomum. Então, ela tinha até essa dúvida, será que ele faz para me agradar ou será que ele faz para me impedir de ter contato com outras pessoas? E olha a que nível chega, né? Por isso que o diálogo é tão importante. O Salomão falou, ela não pesa pro carneiro, ditado popular, exatamente. Só que se eu sinto que o outro tá roubando a minha lã, eu também me sinto desprotegida, eu também me sinto ameaçada, eu também sinto que eu não tô podendo ser eu mesma, porque eu não estou inteira pra viver esse relacionamento, porque eu estou sendo tolhida, eu estou sendo roubada, né? Estão roubando a minha lã, a minha proteção. Então isso é muito importante. Pra ele, era um jeito de cuidar dela. Isso, depois de muitos anos eles separados, ela entendeu e aí eles conversaram e tal, e foi esclarecido. Mas enquanto eles estavam juntos, ele não entendia como que ela não recebia isso como afeto e ela não entendia como que isso era uma demonstração de afeto, sendo que limitava ela. Então, olha que profundo, né? Quando não é a linguagem principal de uma pessoa e quando isso é, porque para um dos parceiros era. Boa noite, Maria Fernanda. Boa noite, Genilda. Salomão falou machismo versus masculinidade saudável. Ela interpreta como machismo. E na época casada, ela não interpretava. Ela começou a se questionar sobre isso depois, quando ela entendeu que ele teve alguns comportamentos de não deixar ela viver a separação no início, de ameaçar e etc. E aí ela começou a trazer esses medos. Será que tudo que eu vivi, então, era machismo, era um relacionamento tóxico? E questionamentos que eram muito naturais para a situação que ela viveu, né? O Salomão falou, digo machismo diferente de masculinidade responsável. Sim, eu entendi. Espero que todos tenham entendido também. Deixa eu ver aqui nosso tempo.
Já vou ler mais comentários. Vamos então para o toque físico. Quem aqui é uma pessoa que gosta de um carinhozinho, de um abraço, de um aperto de mão? Já viram as pessoas que mesmo na pandemia têm a necessidade de tocar na gente? É muito engraçado isso, né? Porque não pode tocar. E aí a pessoa fala, não, só um soquinho, só um soquinho. Até junho do ano passado eu atendia na comunidade, né? Tinha gente que vinha com o pé. E, assim, eu não me importo nem um pouco de bater pé com pé. Tá de meia, tá de calçado e tal. Tava todo mundo lá isolado, né? Mas é a necessidade do toque, assim. Tô trazendo realmente como uma curiosidade. A pessoa tem a necessidade. Bateu o soquinho, vai lá e passa um álcool, ok. Mas a questão é a pessoa precisar daquele toque, né? Eu acho que isso é muito interessante. Então, se você se relaciona com alguém que é toque físico, pegue na mão dessa pessoa, faça um carinho na mão dessa pessoa, mesmo que a pessoa não, a não ser que ela tenha aversão ao toque físico, não faça. Todos nós gostamos, né, de um carinho. E todas essas maneiras são maneiras onde a gente se sente amada, mas uma delas vai ser a principal. Mas, de modo geral, para essa pessoa que tem a linguagem do amor como toque físico, pegue na mão, abrace, beija, faça sexo, inclusive no sentido do contato pele a pele, não só o ato sexual em si, mas as carícias, para quem é toque físico, é muito importante. E até não tem nada a ver com... É sexualidade, né? Não é nem o ato sexual em si. É tudo que envolve a sensualidade do toque, tá? Todas essas formas vão fazer com que seu parceiro, sua parceira, ou com que você comunique ao seu parceiro, sua parceira, que isso é importante pra você, tá? Que essa pessoa vai se sentir amada. A qualidade do toque é importante. E aí é que tá. Lembra que eu falei lá do paciente, do casal? Ele queria que ela deixasse ele fazer carinho na orelha dela. Porque ele gosta de carinho na orelha. E ele gosta de dormir mexendo. Diz que é bem assim, ó. Ele encaixa o dedo assim e fica dando uma roçadinha no dedo. E pra ela, isso era a morte. Aí, outro dia, ela falou assim, ele tava me machucando. Daí ele falou assim, sabe como que eu tava machucando ela? Ele me chama de doutora. Sabe como que eu tava machucando ela, doutora? Porque ela tava deitada, eu sentado no sofá, ela colocou as pernas em cima do meu colo e eu estava fazendo isso aqui na canela dela. Que pra mim é carinho. E ela tá dizendo que eu tava machucando ela. Então, olha que engraçado isso, né? Assim, o jeito que ele tava revoltado dela falar que ele estava machucando ela. E pra ela é dor. Pra ela não é amor, não é uma linguagem que soa como carinho. Ela nunca recebeu quando criança o toque. Então, é uma linguagem que quando chega, assusta. Quando chega, causa dor, causa repulsa. E pra ele, quando ele entendeu isso, aí sim começou a fazer sentido. Mas eu orientei, né? Sempre os meus pacientes eu oriento a lerem primeiro o livro para depois fazerem o teste. Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente vai identificando histórias, identificando pessoas e porque traz todo um enredo, né, no livro. Se alguém aqui quiser o livro, tem uma proposta. Eu tenho o livro em formato digital, em PDF, posso enviar para vocês. E aí vou pedir que mande no Instagram, hashtag as 5 linguagens do amor no meu privado, né? No direct mensagem. Então, abre ali a mensagem comigo, manda ou me pede, ó, quero o livro. E aí eu vou enviar pra vocês, tá? Muito tranquilamente, se eu não conseguir enviar hoje, amanhã no máximo eu envio. Então, podem me pedir que eu vou enviar. É muito bom o livro, gente. Vale muito a pena, é uma linguagem tranquila, bem gostoso. Falei que eu já vou ver os comentários, né? Vou concluir agora a parte do toque físico, daí eu paro para ler os comentários. Então, o cônjuge, né? Então, o parceiro, o chefe não vai te orientar, mas o filho ou a mãe pode orientar o filho. Já viram mães que falam, faz uma massagem no pé da mãe. É a necessidade desse toque, desse carinho. Então, essa pessoa é quem vai te orientar para saber qual a maneira que mais satisfaz ela. Isso tudo precisa do diálogo. Então, por exemplo, a minha segunda linguagem é o toque físico, né? Para mim, o abraço.
Me abraçou, não é, ai, tô triste. Não, me abraçou por nada. Eu fico feliz. Na pandemia, uma das coisas que mais me dói até agora é a falta do abraço. Porque não é uma coisa assim que se fizer vai ter tranquilidade, né? Então não vai me causar dor. E não ter também me causa dor. Porque pra mim é um toque muito importante. Mas você tem que definir. Tem pessoas que não gostam de massagem. São raras e eu acho que tem algum problema na mente dessas pessoas. Mas tem pessoas que não gostam de massagem. Geralmente são pessoas que não são toque físico, tá? E tem a ver com algum trauma de infância ou porque não receberam. Pode ter sido traumático o fato de não receber abraço, de não receber um colo, de não receber um pegar nessa criança, sabe? Um pegar saudável, né? De você fazer um carinho, de você brincar, de deitar abraçadinho, de sentar junto pra assistir. Olha lá, o Malik comentou eu. Não rela em mim, né, Malik? Que eu vou te amar mais ainda. Se não encostar em mim, eu vou gostar mais de você. E aí, se essa pessoa gostar, massagem, um toque afetuoso, aleatório. Então, você tá conversando... Já viram aquelas pessoas? Eu tenho uma amiga que também não é toque físico, mas é muito engraçado que com o tempo ela desenvolveu, só que não é com todo mundo, é só com quem ela gosta muito. Que daí ela abraça, ela é bem carinhosa, inclusive. Mas ela tem um jeito, assim, retraído de dar carinho, né? E de receber, ela é mais aberta pra receber do que pra oferecer o toque físico. Mas era muito engraçado porque ela falou: ai, não gosto que fique encostando em mim, eu não sou touch. Não sou touch screen que tem que ficar relando em mim. No caso daquelas pessoas que ficam pegando, sabe? Que você vai conversar e a pessoa segura seu braço, a pessoa encosta no seu ombro. E na pandemia, acho que isso é terrível, terrível, terrível. Porque as pessoas que são assim, elas fazem sem perceber. Elas não, é igual a pessoa que quer dar o soquinho, né? Ela não é por mal que ela quer dar o soquinho. Ela tem a necessidade de encostar pra ela dizer que ela te deu oi. Oi. O oi só, pra ela, o oi só é afetuoso se ela encostou em você. No toque físico, talvez se você senta amontoado, sabe quando você senta colado na pessoa, assim? Tipo, o braço tá até meio troncho pra caber os dois. O sofá é desse tamanho, né? Cabe todo mundo, mas tem que estar compactado. Pra essa pessoa eu estar em cima, jogar a perna em cima, ou tá com a mão no colo. Se for uma pessoa que você não tem tanta intimidade, sei lá, um chefe, né? É na hora que chegar, apertar. Então, né, não precisa ter. Depois que passar a pandemia, né? Ou se for alguém que você sabe que vocês estão trabalhando ali o dia inteiro juntos e não se sente incomodado em relação ao risco, apertar, e não é apertar o braço da pessoa, né? Mas é colocar gentilmente de uma maneira que pese a sua mão para ela sentir o seu calor, o seu contato, mas não que marque o braço dessa pessoa, tá? Então, colocar com uma certa firmeza esse toque. A pessoa que é toque físico, ela gosta de um abraço apertado, ela gosta de um toque que seja visto, que seja sentido. Não é aquele raspão, sabe? Isso é um tocar de raspão. Só encostou em mim, não é um carinho. Ela quer ter e não é a pegada. Pode ser também, se a pessoa toque físico, ela pode gostar de uma pegada. Mas é no sentido disso. No dia a dia, você vai levar água pra pessoa, pega na mão da pessoa, né? Do parceiro, da parceira, no filho, encosta na mão, segura nessa mão. Então, encontrou a pessoa, dá um beijo no rosto dela, que seja, segura na mão dela. Isso é muito importante. Tá assistindo a TV com o filho, com o marido, com a esposa, com alguém que você tem intimidade, às vezes com o pai, com mãe, passa a mão no ombro dessa pessoa, passa a mão no braço dessa pessoa, né, na perna, no caso lá do casal de pacientes. Pra ele, como o toque físico é importante, se ela fizesse um carinho na canela dele, nossa, ele teria recebido o melhor carinho do mundo. Então, essa é a maneira de ganhar a pessoa que é toque físico, né? Tá ali sentado juntinho, faz um cafuné na nuca, passa a mão no cabelo de um jeito... Não é passar assim, né? Geralmente a mulher não gosta que bagunce o cabelo. Mas assim vai incomodar, vai esquentar o couro cabeludo. Mas passa com uma leveza, né? Mas com uma leveza que sinta o toque, mas que não deixe desgrenhado o cabelo da pessoa. Nas costas dessa pessoa, no cabelo, nos ombros.
Dá um beijo nessa pessoa a hora que sai, a hora que chega de casa. O toque pra ela não é um beijo. Aqui em Curitiba tem muito isso, né? A pessoa. E é engraçado porque quando eu vim pra cá, eu sou a pessoa que beijo a bochecha da pessoa de deixar marca de batom. Até na Belinha eu deixo marca nos cabelinhos dela. Quem é toque físico tem esse hábito. Quando eu cheguei aqui, e aí eu não sei o que eu falei, alguma coisa uma vez pra uma amiga, ela falou assim: não, mas é aquele beijinho que você só encosta a bochecha, sabe? E eu. Mas isso é um beijo? Porque pra mim, bochecha com bochecha não é beijo. Beijo é o beijo na bochecha da pessoa. Bochecha com bochecha não se caracteriza beijo. Eu sou palavra de afirmação, né? Beijo é beijo. Olha a diferença, né? E pra ela isso é um beijo. Tipo, quem não tem intimidade, eu não beijo o rosto da pessoa, só encosto o rosto no rosto dela. O quanto isso é interessante pra pessoa que tem o toque físico, beijar essa pessoa quando vai sair de casa, o filho, o marido, a esposa, o pai, a mãe, beijar quando volta, né? Ou segurar na mão dessa pessoa, no braço dessa pessoa vai ser importante. O toque certo é aquele que vai ser determinado pelos membros dessa relação. Pelo marido, pela mulher, pelo pai, pelo filho, pela mãe, pelo filho, pelo chefe, pelo funcionário. Porque às vezes tem chefe... Não sei se vocês já viram, tinha um coordenador de uma comunidade que é uma pessoa super querida, eu tenho muita intimidade, sou amiga da família, né, o Pablo. Comigo era muito tranquilo, assim. Ele é psicólogo também, a esposa dele também, então eu tinha muita frequência, trabalhei com eles bastante tempo, fui babá do filho deles, trabalhava na comunidade depois. Ele chega, ele abraça e beija. E a Bebel, que é a esposa dele, sempre falou, o Pablo é beijoqueiro. Beijava muito o filho, né, os filhos, muito carinhoso. Então você chega e ele é meio sem noção do peso da mão, porque ele é toque físico, né? Então ele chega, por exemplo, você tá sentado, ele é a pessoa que vem atrás com muito carinho, seja homem, seja mulher, com todo respeito, ele passa a mão no ombro com uma firmeza, assim, sabe? De tipo, é um carinho que chacoalha você. Então comigo eram esses gestos sutis. Quando a gente estava na comunidade, eram umas brincadeiras, assim, de toque. Então, por exemplo, ele ia fazer um carinho, tinha um senhor, seu João, ele ia fazer carinho no seu João era careca. Ele passava a mão na cabeça do seu João de um jeito que parecia que ia arrancar o couro da cabeça do seu João. Por quê? É a intensidade dele, né? Então, olha como isso muda de pessoa para pessoa. E isso precisa ser comunicado, alinhado, ajustado, né? De acordo com a relação, tá? E aí agora eu falei que ia ver os comentários. O Silval tinha mandado. Eu me dedico totalmente no meu trabalho, mas hoje faz 6 meses que estou parado por motivo de acidente de trabalho. Mas eu procuro ajudar outros estrangeiros que não sabem o idioma. Ai, que legal! Parabéns, Silval! Isso é muito importante, né? A solidariedade, o carinho, o acolhimento. Eu acho que isso é tão raro, né? Hoje em dia. Ah lá, o Salomão falou, tem que ser soquinho sim. Pelo menos isso. O Silval também falou, eu moro no país da massagem, mas eu não gosto. Isso é muito pessoal, Silval. Talvez a sua linguagem não tenha nada a ver com toque físico e talvez você seja uma pessoa que nunca recebeu o toque físico como um gesto de carinho, de amor. Então, ter esse tipo de toque não vai ser uma coisa muito agradável pra você, né? Mesmo sendo a cultura do país que você mora. O Salomão falou, acolher com contato é ótimo, gostei da sugestão. É muito bom, né? E, claro, respeitando o limite do outro. Por exemplo, não dá pra fazer o que o Pablo fazia na careca do seu João. Tinha um outro rapaz que ele apertava a tetinha do cara. Então, ele chegava... O Clever, que é outro colega que trabalhava com a gente, que trabalha, né, na comunidade, ele apertava uma gordurinha do Clever aqui da barriga. Só que ele apertava de um jeito que o Clever saía correndo e reclamava, chegava muito perto do Pablo, os meninos, né, que era de quem ele judiava, nós meninas, graças a Deus, era só o aperto no ombro. Ele apertava, assim, as gordurinhas deles aqui do lado, dava uns beliscões, assim, só que não era beliscão, ele segurava, assim, um torresminho da lateral, mesmo de quem é magro, ele pegava a pele. Ele pega ainda, né? Porque ele ainda faz isso, eu que não convivo com eles. Então, eles reclamavam, o Pablo fica pegando na gente.
não sei o quê. E é um dos caras, é o mais conceituado hoje no nosso país em relação à dependência química. Então não tem nada a ver com o status da pessoa. É o jeito dele de demonstrar carinho com quem ele tem intimidade. Se ele não tem intimidade, ele não faz isso, né? O máximo ele dá um tapinha no ombro. Mas ele toca, né? E o Salomão falou, os ambientes de trabalho estão se tornando frios demais, pouca interação, pouco engajamento. E eu acho que isso é tão ruim, né? Empobrece tanta a qualidade dos nossos vínculos no trabalho. O Salomão falou, odeio beijo selinho. Casal ou beija. Então, tem casal, né? O Salomão falou, bicho, tenho que pesar menos a mão. Olha, de quase arrancar a careca do seu João, é bom pesar menos. Provavelmente você é toque físico, né, Salomão? Uma das linguagens, se não a sua principal. Como eu falei, né, o toque físico é aquela pessoa que fica pegando na gente. E não é um pegando com maldade, como eu falei, né, o exemplo do Pablo. Tinha uma galera que fazia estágio com a gente que muitas pessoas ele nunca nem tinha tocado, era com quem ele tinha intimidade. E daí é esse bate assim que chacoalha você. Se você tá despreparado, dá um tranco. E não percebe. E ele acha gostoso isso. Que ele sorri. O mais engraçado é isso. Então, são aquelas pessoas que ficam pegando na gente no bom sentido, né? Que são calorosas, que são afetuosas. Então, vocês conseguiram mais ou menos identificar qual a linguagem de vocês? Se alguém identificou qual a sua linguagem principal, manda aí. Pra eu saber. Ah lá, o Salomão falou, sou, toque físico. Ah lá. Eu falei que eu sou boa nisso, né, em analisar. Boa noite, Roberto, Carmen, sejam bem-vindos. Gente, hashtag dúvidas. Alguém tem alguma dúvida sobre alguma das linguagens? Ou uma das linguagens? Como eu falei... Ah, o Salomão falou, será? Como eu falei, se vocês quiserem o livro, me mandem. Ah lá, o Malik falou, palavras de afirmação. Eu também sou palavras de afirmação, Malik. E a segunda minha, eu lembro que dá uma diferença bem mínima, assim. Acho que uma dá 8, outra dá 7 e outra dá 7, né? Mas a minha secundária, logo de cara, é toque físico. Ah lá, o Marcos Martinez falou que é toque físico também. Então... estamos aí entre palavras de afirmação, toque físico. Os palavras de afirmação, geralmente, né, estão atentos às palavras aí, já estão se vendo. Os toques físicos também, porque não tem como não trazer exemplos, né, que sejam entendidos. E, gente, eu tô com a sensação no ombro, que é a mesma sensação que o Pablo deixa, que é, não tá doendo. Mas sabe quando dá uma amortecidinha, assim? Que eu fiz igualzinho, né? Se alguém tiver alguma dúvida, manda aqui que eu vou responder, a hora é agora. Se não, me manda mensagem lá no direct que eu vou mandar o livro pra você, tá? Pra quem quiser. E o livro tem o teste, tá? Além do livro tem o teste onde você consegue responder as mensagens ali, as perguntas ali e consegue saber qual é a sua linguagem principal e aplicar isso com seus parceiros, parceiras e até mesmo no ambiente de trabalho, né? Eu acho que se a gente tem um ambiente onde convive muito intimamente, é legal identificar. Tudo bem? Zero dúvidas? Tenho que me despedir, então? É isso? Confere, produção. Marcos Martinez falou, fico me policiando pra não ficar pegando no braço da pessoa, abraçar, soquinho, risos. Nesse momento, a gente precisa se policiar, né? Como eu falei, eu também sinto muito falta do abraço, né? Eu sou a pessoa que dou oi, dou um beijo no rosto e um abraço. E converso, né? Oi, tudo bem com você? Pergunto e toco ainda. É uma coisa muito intimista, né? E a gente precisa se policiar por ser uma necessidade, né? De cuidado com a nossa saúde, com a sociabilidade também. Mas, quando tudo voltar, né, as pessoas com quem você tem intimidade pode se jogar nos braços dela, Marcos Martinez, se jogue, aproveite, né? É muito gostoso e eu acho que uma das coisas que a gente mais tem perdido, né, com esse isolamento social é exatamente o fato de não estarmos podendo ter, para quem gosta,
esse tipo de contato. Pra quem não gosta, foi o maior presente da pandemia, né? O isolamento. Não rela em mim. Ah lá, o Jackson veio no finalzinho. Que bom que você veio, Jackson. Seja bem-vindo. Mas, como ninguém tem nenhuma dúvida... Jackson, se você quiser o livro, me manda mensagem depois. Vai ficar salva a live algumas horas aqui, então pode assistir depois, tá? Que pena que você chegou agora, mas é sempre muito bem-vindo. Então, gente, obrigada por mais um encontro, por mais uma terça deliciosa, por mais uma aula, uma live de terça divertida e prazerosa de estar aqui com vocês, celebrando o Dia do Amigo com tanto carinho, com pessoas tão especiais. A Carla também tá chegando, né? Seja bem-vinda, Carla. A Cíntia falou, vou querer o livro, pois não consegui me identificar com nenhuma linguagem. Não tem problema, Cíntia. Como eu falei, talvez... Lembra que eu falei... talvez você não tenha visto. Eu falei lá no início, né? Que mesmo pessoas que... Porque tem várias questões que influenciam. Tanto a nossa estrutura psíquica interna, quanto o ambiente em que a gente é criado. Talvez, não quer dizer que você não tenha recebido nenhuma linguagem, mas que talvez você tenha um pouco mais de dificuldade de identificar a sua linguagem. Vai ter um pouquinho mais de trabalho para exercer ela, mas a partir do momento que você identifica, isso fica mais fácil e faz com que você tenha mais qualidade nos seus relacionamentos, tá? Inclusive como mostrar pro outro, né? Pra mim, por exemplo, quando aconteceu recentemente, eu tava fazendo parceria com uma pessoa e eu falei pra ela, olha, os combinados pra mim são muito importantes. Então, se você me diz que vai entregar um negócio na segunda e não entrega na segunda, eu fico muito frustrada em relação à capacidade de a gente seguir trabalhando junto. Porque se você não cumpre a sua parte, eu sinto que você não está honrando, valorizando o meu empenho em cumprir a minha. Porque pra mim não é o empenho, é o que combinou. Falou uma coisa, cumpra. Pode atrasar no dia, eu sou bem flexível em relação a esse tipo de coisa. Mas se você falou, faz. O Jackson falou que era o livro. Me manda mensagem lá no direct que eu vou mandar o livro pra vocês. E manda isso aí. Hashtag as 5 linguagens do amor. Tem que colocar no privado. Isso mesmo. Me chamem no privado que eu envio pra vocês. Até amanhã eu envio pra todo mundo. Tá bom? Um grande beijo. Boa noite pra todos. Uma excelente semana. E nos vemos terça que vem aqui. Combinado? Mensagem. Vou esclarecer. Terminou a live, me chama lá no privado para mandar uma mensagem por DM, direct mensagem aqui no Instagram mesmo, e aí eu vou enviar o livro para você, tá bom? Para cada um de vocês. Um beijo, boa noite, gratidão e feliz Dia do Amigo para todos. Tchau, tchau, olha lá, beijoqueira. Obrigada, gente.